te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 15 de maio. Já chegamos à metade do mês de maio, né? E nós estamos, então, lendo e refletindo o livro de Salmos, o seu capítulo 119. Eu havia dito sobre algumas palavras que nós vemos constantemente no livro de Salmos 119, que é todo dedicado à palavra, e que nós temos 22 sessões, né? De 8 versículos cada, e cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico. E que dentro desse capítulo 119 nós temos várias palavras que são importantes de nós termos o entendimento sobre o significado de cada uma delas, tá? Entre as palavras mandamentos, preceitos, estatutos, juízo e testemunho, que aparece muitas vezes aqui no Salmo 119. E se nós não tivermos a correta compreensão de cada uma delas, nós então ficamos um pouco confusos com o que realmente o texto quer apresentar. Então, como havia dito anteriormente, nessa manhã, então, eu vou dedicar esse tempinho que nós temos aqui, não aprofundar o assunto, né? Mas dar aí superficialmente uma ideia sobre o que significa cada uma dessas palavras, ok? Para que assim, então, nós possamos, em lendo o texto, termos uma compreensão melhor sobre o significado do texto que nós estamos lendo. Então vamos nos dedicar a falar sobre isso nessa manhã. E esse assunto, sem dúvidas, é um dos assuntos mais confusos para se entender, tá? Mas espero que as informações que a gente venha passar aqui seja útil de alguma forma para cada um de vocês, ok? E aqui, como fica gravado também, você pode rever aqui várias vezes. E nós não estamos aqui aprofundando e nem esgotando o assunto. Você poderá aprofundar sobre isso melhor em um outro momento, tá bom? Então, nós vamos ver alguns versículos básicos que são utilizados para entender a diferença entre lei e mandamento, preceito, estatuto, juízo e testemunho, tá? E esses versículos são os seguintes. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 4, versículos 44 e 45, eu não tenho aqui na tela separado cada um deles para poder apresentar para vocês. Então, é bom que vocês tenham aí as suas Bíblias e possam, então, ler e acompanhar comigo, né? Se você não conseguir fazer isso agora, tudo bem que eu estou fazendo a leitura. Depois você poderá ver lá, né, o texto bíblico. Deuteronômio 4, então, 44 e 45, ele diz o seguinte: esta é, pois, a lei que Moisés propôs. Então ele diz a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Esses são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Então você tem aqui num texto só, em Deuteronômio, capítulo 4, 2 versículos, você tem a palavra lei, testemunhos, estatutos, juízos, tá? Muito bem. O texto que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: e guarda a ordenança do Senhor, então agora outra palavra, ordenança, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, amará, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então você tem aí essas palavras, às vezes no mesmo, né, versículo, várias dessas palavras sendo mencionadas aí. E elas têm o mesmo significado? Não. Elas saem de uma mesma raiz, sim, da lei, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas elas têm, então, de acordo com o texto, significados diferentes. Então vamos analisar um pouquinho sobre esses grupos e falar a respeito deles rapidamente aqui, para que você tenha uma melhor compreensão do significado de cada uma delas, tá?
Então vamos ver primeiramente sobre a questão das leis. O que são as leis de Deus? E quais são as divisões das leis de Deus? Tá? As leis, então, são um conjunto de regras que foram criadas por Deus para o convívio humano. Tá? Então, Deus criou essas leis para que o homem pudesse conviver em sociedade. As leis abrangem vários aspectos da vida humana, desde o seu relacionamento com o próximo, como também a forma de tratar pessoas que são de um outro segmento, que são de um outro grupo, né? Como, por exemplo, os estrangeiros. Como é que os estrangeiros seriam tratados no meio do povo de Israel? Então, você tem leis que falam a respeito disso. Tá? Como tratar os órfãos, como tratar as viúvas. Então, você tem leis que foram, então, trazidas por Deus, né, criadas por Deus para que houvesse um bom convívio entre os seres humanos. Então, a palavra lei em hebraico, ela passa a ideia de instrução ou de ensinamento. E esta realmente é a função exata dessa palavra, tá? De lei, é de ensinar, é de trazer instrução. Então, guarde isso, lei é algo criado por Deus com a intenção de instruir, ensinar as pessoas para que possam ter um bom convívio social. As leis da Bíblia basicamente se encontram em 4 categorias. Leis civis, lei, né, que trata então das questões do dia a dia, né, sobre a questão do assassinato, que muito se fala, sobre a questão de roubos, sobre a questão de como tratar os empregados e aí por diante. Leis cerimoniais que falavam sobre, que são as leis religiosas, sobre as festas, os sacrifícios e tudo mais. As leis de saúde sobre o que comer e o que não comer. E as leis morais sobre a questão da conduta, do caráter do ser humano. Tá? Então essa aqui é a questão da lei. Tá? O que é a lei? Então, regras criadas por Deus para o convívio humano, um bom convívio, a sociedade, viver em sociedade, significa instrução e ensinamento, e leis, então, 4 categorias civis, cerimoniais, de saúde e moral. Ok? Segundo lugar, mandamentos. O que significam mandamentos? O que são os mandamentos de Deus? E quais são esses mandamentos, né, que nós temos na palavra de Deus? Bom, basicamente, nós temos aqui os mandamentos e nós já vamos vê-los, mesmo que você os conheça. Então, os mandamentos são requisitos de Deus, tá? Para nós. São instruções dele para nós. E cada mandamento tem o seu significado profundo. Na Bíblia, então, nós temos 10 mandamentos, que são regras, né, dadas por Deus para uma boa conduta humana, a forma de ser e de agir do ser humano. Então, a palavra de Deus, ela nos fala a respeito disso, tá? Então, ela começa dizendo: não terás, né, outros deuses diante de mim. Ok? Ele começa falando sobre essa questão. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Né? Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então nós temos aqui leis que foram dadas por Deus a Moisés e que foram trazidas ao povo para que eles pudessem, então, observar essas leis, tá? De uma forma muito clara. Em geral, essas leis, né, esses mandamentos também ditos, porque o mandamento está atrelado justamente à questão da lei, são traduzidos algumas vezes como mandato, como ordem, como preceito de homem ou preceito de Deus, tá? E isso é importante de nós termos, então, também como conhecimento. Então, quando se fala sobre os mandamentos, você lembra, então, os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20. Já está dizendo, mandamento é uma ordem, é algo para ser observado e ser obedecido. Ok? Muito bem. Estatutos ou ordenanças. O que são os estatutos? O que são as ordenanças bíblicas? Tá? Então, esses termos, estatuto e ordenanças, eles descrevem as distinções na forma de como as instruções de Deus são vistas, tá? Em vez da sua validade, a sua importância, é como elas são vistas. A palavra estatuto, por exemplo, se refere a uma promulgação, ou seja, a execução de uma lei,
tá? Um decreto ou uma portaria que já foi autorizado, tá? Então a palavra estatuto é a execução da lei, é um estatuto, é o que foi estabelecido, está ali definido, está ali escrito e precisa ser executado, tá? O substantivo masculino dessa palavra seria costume. Então os estatutos bíblicos, eles podem definir tempos determinados como os festivais, né, as festas bíblicas e os costumes do povo, tá? Então esses costumes também estão relacionados, atrelados à questão do estatuto. É alguma coisa, uma lei que precisa ser obedecida. Então, em resumo, os estatutos são leis onde quem os cumprir são abençoados de acordo com o que diz a lei, tá? Por exemplo, nós vimos lá a questão de honra teu pai e tua mãe, para quê? Qual que é o benefício? Qual é a bênção? Para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, essa questão dos estatutos, né? Essas leis que trazem bênção, se você as obedecer, né? Nelas não se aplicavam a pena capital, tá? Então, dentro dessa questão das leis, se você porventura não as obedecesse, não teria uma pena de morte por causa disso. A pena de morte estaria atrelada a outras situações que nós veremos num outro momento. Então, alguns são decretos que, embora certamente haja um sentido espiritual, na prática literal, né, aparentemente não possui razão de existir como um mandamento. Por exemplo, não misturar lã com linho. Isso está relacionado ao dia de sábado, não acender fogo no sábado, né? Então, se você acendesse o fogo no sábado, você estaria desobedecendo uma lei, mas não teria pena capital, tá? É um estatuto que foi colocado, está atrelado à lei, a uma ordem, a algo que deve ser então obedecido, mas se você não fazê-lo, você não será morto por causa disso. Fala lá sobre a questão de enterrar as fezes, por uma questão de higiene, né? Para que não se alastrassem doenças e tudo mais. Fala a respeito da mulher quando estivesse no seu tempo de menstruação, que ela não deveria estar dentro do convívio com outras pessoas, né? Deveria se afastar desse convívio durante alguns dias. Então, tudo isso está atrelado ao fato de um bom convívio, de saúde, de uma questão moral, está relacionado a essas questões todas, tá? Então, são leis que, quando obedecidas, as pessoas seriam abençoadas de acordo com aquilo que a lei está ali dizendo, tá? Seja a questão de saúde, seja a questão moral, né? Seja a questão de você ter um relacionamento melhor com as pessoas. Então, é isso que diz respeito, então, os estatutos ou ordenanças, ok? Uma outra palavra que nós temos são os preceitos. O que são os preceitos de Deus? Preceito, então, é um substantivo masculino que significa ordem, regra, norma ou uma condição. Pode também significar, né, respeito a uma doutrina ou a um mandamento. Você respeita e procura não apenas ter um respeito, conhecimento daquilo, mas procura praticá-lo, tá? Então, o preceito é uma obrigação, um cuidado, é um dever, é um rito, é um ofício, é uma função cerimonial. Então, nós podemos dizer que os preceitos bíblicos são a forma e a maneira como nos comportamos diante da palavra de Deus, tá? Ou seja, é a nossa conduta diante daquilo que Deus diz, tá? Então, preceitos diz respeito à prática. Você tem, então, aquilo que a palavra de Deus diz, como é que é a sua conduta diante disso? Qual é a sua prática diante disso? Você tem a lei, é algo que você tem, então, teórico, tá? Agora, na prática, como é que você observa essa lei? O que você faz? Então, isso é um preceito, tá? Então, por exemplo, não tem uma lei ou um mandamento dizendo que você não pode brigar na internet, criar confusão aqui na internet. Mas, de forma geral, o preceito, né, de não fazer isso, de não criar um atrito aqui, uma briga, uma desordem, uma confusão, é válido. Então, preceitos são as coisas que, mesmo que nós não tenhamos por escrito, nós ainda os fazemos, tá? Porque isso é uma questão também relacionada ao bom senso.
tá? Então, isso é muito importante. Então, do preceito, né, nós então tiramos esses ensinamentos, que é uma questão prática. Eu vou então no meu dia a dia praticar aquilo que eu conheço na lei do mandamento do Senhor, tá? Então, é importante, é uma obrigação minha. E mesmo que não tenha algo escrito, a boa convivência me mostra como agir. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 23, versículo 12, ele dizia o seguinte: do preceito de seus lábios nunca me apartarei. Tá? Então, aquilo que Deus disse, eu não vou me apartar, eu vou procurar manter isso. E as palavras da sua boca guardarei mais do que a minha porção. Então, eu vou fazer de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ordena. Salmo 119, versículo 87 diz: quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixarei os teus preceitos. Ou seja, né, eu não vou deixar a tua palavra, eu vou manter, eu vou cumprir, eu vou praticar a tua palavra. Salmo 119, versículo 40, eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Eu tenho desejado então o quê? Cumprir a sua palavra, andar, praticar, ter uma conduta que agrada ao Senhor. Então, com base nesses versículos e em outros tantos, né, nós podemos dizer então que o preceito é a forma que nós caminhamos, a forma como nós agimos perante aquilo que a gente já tem de conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, eu tenho conhecimento de Deus, tenho conhecimento da sua palavra. Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou agir de acordo com aquilo que eu tenho de conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, isso são preceitos. Ok? Juízos. O que são os juízos de Deus? Então, definição de juízos. Os juízos são as punições, tá, pela transgressão contra a lei. Então, se você transgrediu a lei, existe uma punição de acordo com cada lei que foi promulgada, tá? Então, esse aplicativo é de acordo com a gravidade. Por exemplo, se a gente olha para a questão de sanção, interessante é porque ele teve depois os seus olhos furados. Evidentemente, não por causa da lei ali, mas porque justamente o pecado, a gravidade do seu pecado. Foi uma questão dos olhos que ele sempre cobiçou, teve outras mulheres e tudo mais, foi contra a lei de Deus, acabou tendo seus olhos perfurados. Mas as pessoas, elas tinham a sua punição de acordo com o tipo de pecado que elas já haviam cometido, ou seja, a transgressão da lei que eles haviam cometido. Então, pelas consequências, né, das punições de cada lei, se sabe qual delas tem mais peso, tá? Então, a pessoa que a punição da lei, se ele matou alguém, ele também seria morto, tá? Então, de acordo com a gravidade dessa punição. Se ele roubou alguém, ele teria que restituir, tá? E esse roubo, e aí fala sobre como seria essa restituição, era tudo determinado, né, de uma forma muito clara. Então, os juízos são justamente o quê? São justamente a lei sendo colocada, né, executada na vida das pessoas, tá? É a punição. Roubou, vai para a cadeia. Vamos colocar assim nos dias de hoje, tá? Então são juízos, ok? É a punição pela transgressão contra a lei, tá? Avançou o farol vermelho, vai receber multa, tá? Então isso é um juízo, ok? O que são os testemunhos, né, na Bíblia? Testemunho, testemunha, tá? Quase sempre está no plural, se referindo justamente à lei como testemunhas divinas. Então, geralmente traduzido então por testemunhos, raramente por mandamentos ou prescrições. Raramente é mudada essa palavra, geralmente ela se mantém como testemunhos. Então, são aquelas leis que eram dadas para que o povo se lembrasse dos testemunhos, dos feitos de Deus para com eles, tá? Então, isso serve como testemunho, isso serve como uma lembrança daquilo que Deus fez, uma demonstração daquilo que Deus fez lá no passado. Por exemplo, olhando para a Páscoa era um testemunho, tá? Então, era uma lei, deveriam observar a Páscoa, tá? E servia de testemunho de algo, essa lei, ou seja, a Páscoa servia de testemunho de alguma coisa. Servia do que, por exemplo? Se uma criança perguntasse aos seus pais o que significava a festa da Páscoa, eles iriam dar testemunho de que saíram do Egito
devido à intervenção miraculosa de Deus, né, por meio da sua forte mão. Então, é um testemunho. Tá? Então, a Páscoa, o que significa a Páscoa? O filho pergunta, é um testemunho. Saímos, então, pela boa mão de Deus da escravidão do Egito. Tá? Então, é um testemunho. Ok? E aí você tem outras festas que também são testemunho da bondade de Deus. A festa dos tabernáculos, como Deus cuidou desse povo durante todo o tempo no deserto, quando eles viviam em cabanas. Ok? Então, é um testemunho. E assim por diante. Tá? Então, isso é importante de nós observarmos e termos em mente essas informações, né? E aí a gente vê claramente na palavra de Deus esses significados, essas palavras que têm esses significados importantes e que, uma vez que nós os entendemos, fica mais fácil, né, de realmente ler e compreender o texto bíblico, tá? Então, isso é importante, ok? Então, você tem a lei, e dentro dessa lei você tem mandamentos, estatutos e ordenanças, preceitos, juízos, testemunhos. Então, é como você tem a lei lá em cima e aqui você tem os frutos, tá? Você tem a árvore que é a lei e aí você tem os frutos dessa lei. Mandamentos, estatutos e ordenanças, preceitos, juízos, mandamentos. Os mandamentos fazem parte da lei, estatutos e ordenanças fazem parte da lei, preceitos, juízos, testemunhos, todos eles fazem parte da lei, tá? Então, isso é importante dentro desse contexto, ok? Então, por exemplo, você tem dentro dos mandamentos, a aplicação desses mandamentos, né, são os 10 mandamentos que você tem ali no livro de Êxodo, capítulo 20. Então, você quer saber sobre a aplicação desses mandamentos? Então, vá lá para Êxodo, capítulo 20. Tá? Qual a aplicação dos estatutos, ordenanças? É o que nós falamos. Tá? No sábado, não se acende fogo. Isso faz parte da lei. Então, como é que você aplica essa lei? Obedecendo. Não é para acender fogo. Tá? Então, isso é muito importante. E assim por diante, nós vamos vendo cada uma dessas situações. Tá? Por exemplo, a questão dos mandamentos, não tem pena capital se você desobedecê-los. Os estatutos e ordenanças também não tinham pena capital. Os preceitos, né, que eram os rituais, os cerimoniais, também não havia pena capital para eles. Agora, os juízos, que é justamente a questão da execução da lei, ali havia pena capital, dependendo da transgressão que foi cometida. Tá? Com relação aos testemunhos, também não tinha pena capital, porque apenas faz lembrar daquilo que Deus realizou. O objetivo dos mandamentos: melhor convivência entre as pessoas. Qual o objetivo dos estatutos, das ordenanças? Proteção do povo, como nós mencionamos. Vai lá enterrar as fezes. Proteção do povo, saúde, isso é muito importante. A questão dos preceitos, que estão relacionados aos rituais, aos cerimoniais. A organização para tudo isso. Como é que você organiza esses cerimoniais? E aí cada cerimonial tinha um significado. A questão dos juízos. Qual o objetivo do juízo? Condenar a desobediência. Desobedeceu? Vai ser condenado. Agora, por qualquer motivo? Não. Foi estabelecido que se transgredisse tal lei, haveria uma pena. E se a pessoa fez, ela tinha conhecimento. Ela transgrediu a lei. E ela vai ter que pagar por isso. Tá? Qual o objetivo dos testemunhos? Lembrar o povo sobre aquilo que Deus fez e sobre aquilo que Deus faz. Então, por isso que nós temos essas palavras, né, no texto bíblico, propriamente aqui no Salmo 119, repetido como nós falamos várias vezes, porque está falando sobre a palavra de Deus, que deve ser como lei para cada um de nós. Não é alguma coisa que eu obedeço se eu quiser, se eu não quiser. Não. São mandamentos. Nós temos ali dentro dessa lei estatutos, ordenanças, preceitos, juízos, testemunhos. Nós temos. E isso é muito importante de nós termos conhecimento. Ok?
Então é isso que nós temos nessa manhã. Que você tenha uma boa segunda-feira. Terminando aqui, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like, dê o seu joinha, né? Se inscreva se não é inscrito. Então vamos então participar dando essa informação, passando essa informação às pessoas que nós temos de conhecimento para que possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá bom? Que Deus então possa abençoar a sua segunda-feira e amanhã, Deus permitindo, nós então estaremos nos versículos de 41 a 48, olhando sobre a sexta sessão então desses do Salmo 119, lembrando que nós temos 22 sessões, cada uma relacionada a uma letra do alfabeto hebraico, e cada uma dessas letras também tem um significado, ok? Que Deus possa abençoar então, e que todos tenham uma boa semana, uma boa segunda-feira, debaixo da graça e da orientação do Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo juntos, e ajuda-nos a compreender melhor a Tua palavra, para que assim tenhamos toda a compreensão e entendimento, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa bendita palavra. Oramos assim, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, então. Tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.